nome é Luiz Carlos Gouveia, tenho 50 anos, atleta, passei por 2 transplantes, transplante do coração e da medula, por conta de uma doença chamada amiloidose cardíaca, e eu tive que passar por esses 2 transplantes. Eu sempre fui atleta e desde pequeno sempre corri, só para vocês terem ideia, eu sou daqueles que corre 10 km por dia, mais de 2.000 km por ano e minha vida sempre foi saudável, alimentação, evitei sempre bebida para sempre estar saudável. Só que na pandemia, março de 2020, eu tive que parar de correr, como todos nós, por conta aí do lockdown, e fui trabalhando normal, à distância, eu sou um executivo. Mas chegando em junho, minha esposa me deu de presente de aniversário uma esteira ergométrica, justamente porque eu não podia usar a esteira do condomínio e nem podia correr na rua, e foi ali que eu percebi que eu não estava conseguindo correr. Então aquilo foi muito estranho, porque eu já corri há 15 anos, todos os dias, conheço muito bem meu corpo. E eu tentei por 30 dias. Quando eu vi que eu não consegui, eu fui no pronto-socorro, mesmo no ápice da pandemia, estou falando de agosto de 2020, né? Já completou 3 anos, e quem viveu esse momento lembra que ninguém se arriscava para ir no hospital porque as pessoas estavam morrendo e não tinha vacina. Mesmo assim eu fui. Na primeira avaliação nesse pronto-socorro, me identificaram com embolia pulmonar, que é assustadíssimo porque eu nunca tive nada na vida. E depois de um tempo, né, foram 2 meses para identificar essa doença, até que eu recebi a notícia que eu teria que passar por 2 transplantes. O esporte sempre esteve na minha vida, né? Luto judô, meu pai é professor de judô e jiu-jitsu, corro, sou um executivo, mas sempre corro antes do trabalho. Então, ou seja, o esporte me ajudou muito, a atividade física me ajudou muito, primeiro, a identificar a doença, né? A doença foi identificada de uma forma antecipada, justamente porque eu conhecia meu corpo, corria todo dia e sabia que não era normal. E se eu não tivesse tido essa experiência, eu teria morrido, porque a amiloidose cardíaca, ela no fundo, ela vai jogando uma sujeira na parede do coração e ela vai ficando duro, o coração vai ficando duro. E se demorasse mais um pouquinho, era exponencial, eu talvez morreria dormindo ou algo parecido. Então, nitidamente, só na identificação da doença, porque eu estava trabalhando normal, né? Na pandemia, estava trabalhando normal, tinha alguns sintomas diferentes, mas estava tocando a vida. Então, se eu não tivesse o hábito de correr, especificamente, há muitos anos, e por conta disso, conheço o meu corpo muito bem, eu não estaria aqui falando com vocês. Esse é o primeiro ponto. Mas durante também esse processo, foi um processo que durou 1 ano e 3 meses, né? Então eu fiquei 5 meses no hospital para passar pelo transplante do coração, passei por mais de 20 sessões de quimioterapia e depois tive que ficar mais um bom tempo para fazer o transplante da medula. Então, se eu não tivesse condicionamento físico, se o meu corpo não tivesse uma memória esportiva, certamente eu também não teria conseguido passar por tudo isso, porque tudo isso aconteceu no meio da pandemia, né? Se eu pegasse Covid, eu morreria. Então, ou seja, os médicos, vários deles me falaram que o meu corpo reagia muito bem às medicações, justamente porque meu corpo é um corpo que já estava habituado a ser atleta. Então eu digo, né, 2 vezes na identificação da doença, eu descobri que tinha alguma coisa errada no meu corpo porque eu praticava esporte. E durante esse processo do transplante do coração e da medula, várias vezes os médicos me elogiaram por conta disso e eu tive uma parceria muito forte com os fisioterapeutas, né? Então fazia musculação todo dia e era raro, né, para a situação que eu estava, e eu caminhava 2 km por dia no corredor do hospital enquanto eu aguardava pelo coração. Ou seja, esporte e atividade física é tudo para mim, né? Eu sou muito grato e por isso que eu estou aqui. Estou aqui com o uniforme da seleção brasileira. Eu tive a oportunidade em abril desse ano de ir para o World Transplant Games na Austrália, que é a Olimpíada dos Transplantados, e pude correr lá para celebrar essa vitória.